Olá, turma. Vamos dar início à nossa aula de hoje. O conteúdo da nossa aula de hoje é distância entre ponto e reta. Distância entre ponto e reta. Observe aqui essa figura, né? Nós temos aqui. Podemos perceber que a distância entre esse ponto P e essa reta é a distância deste ponto até o pé da nossa perpendicularidade da reta. Este ponto P aqui, ele está projetado fora da reta, certo? Quando ele é espelhado aqui, ele forma um P', certo? Este P' é chamado de projeção ortogonal de P. O que é uma projeção ortogonal? É quando você faz uma projeção e ele forma um ângulo de 90 graus, certo? Esse D aqui é a representação da distância do ponto P até a reta R, né? E indicamos a distância de P e R por D, que significa distância, de P, R. Esse P, R está aqui pequenininho, está menor, né? Então, a distância, né? Isso aqui, esse D aqui significa distância, e esse PR aqui é um índice, certo? Que está dizendo que a distância é do ponto P até a reta R, ok? Se P pertencer a R, naturalmente, a distância de P até R vai ser zero. O que quer dizer P pertencer a R? Se esse ponto, ao invés de estar aqui num plano, estar aqui fora da reta, ele estivesse aqui em cima, né? Em cima da reta, em algum lugar aqui na reta, a distância vai ser zero. Por quê? Porque se ele está em cima da reta, ele não tem deslocamento. O que significa que não há distância, ou seja, ela é igual a zero. Ok? E se P não pertencer a R, ou seja, se P estiver aqui da forma como a nossa figura está mostrando, nós vamos ter que a distância de P até R vai ser maior que zero, o que significa que nunca haverá distância negativa. Toda distância que vocês encontrarem será positiva, certo? Podemos generalizar o procedimento para encontrar a distância entre um ponto P, que tem coordenadas xp e yp. Esse P aqui no índice está dizendo que o x pertence ao ponto P e o y pertence ao ponto P, certo? E uma reta ax mais by mais c igual a zero, usando a seguinte relação. Observe que essa equação aqui ela é muito parecida com o que a gente já vinha estudando em equação reduzida da reta, né? Por que ela não é igual, né? Porque você tem aqui um B, um A, que acompanha o X, um B que acompanha o Y e um C que é um termo sozinho. Ela é um pouco parecida com a equação de segundo grau, certo? Nós vamos ter a seguinte relação para encontrar a distância. Gente, na maioria das vezes nós estamos trabalhando com fórmulas, certo? Então, o interessante não é memorizar, mas pelo menos aprender a usar, certo? Então, nós temos aqui a nossa fórmula, que vai ser o seguinte. D vai ser igual ao módulo, essas duas barrinhas são módulos. Estas barrinhas fazem com que o número que tiver aqui dentro fique positivo. Por quê? Distância nunca é negativa, né? Como é que você vai percorrer menos 6 metros, menos 10 metros? Distâncias têm que ser positivas. Eu percorri 10 metros, eu percorri 6 metros. Então, esse módulo aqui faz com que o número que tiver aqui dentro fique positivo, certo? Então, se der negativo, por exemplo, porventura aqui o número der negativo, o módulo faz ele ficar positivo. Esse A é daqui, x do P é o x do ponto, o B é daqui da equação da reta, y do P é do ponto, e o C também é da equação da reta. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é este A, e B ao quadrado, que também é este B, certo? Vamos fazer exemplo. Calcule a distância entre o ponto P, 2 e 3, e a reta é R, x mais 2y menos 2. Vamos tirar os dados da questão, né? Usaremos uma relação, que a gente já viu agorinha, mas antes nós vamos tirar os dados da questão. Temos do ponto 2 e 3, né? O ponto P, então o x do ponto, que é a primeira coordenada, é 2, e o y do ponto é o 3, que é a segunda coordenada, certo? E da reta nós vamos ter o seguinte, ó, o x é acompanhado pelo A, né? A vai ser 1. Não aparece, lembrando, né? Não aparece 1 aqui, mas ele tá. Então, A é 1. B vai ser 2, que é o que acompanha o Y. E C é aquele termo sozinho, que é menos 2. Pronto, tiramos todos os dados da questão. Agora, nós vamos substituir na nossa relação. A nossa relação é essa aqui, ó. Certo? Então, distância vai ser igual.
No lugar do A eu coloquei 1. No lugar do xp, né, o x do ponto, eu coloquei 2, porque é 2. Mais, no lugar do B eu coloquei 2, porque é o valor de 2. No lugar do y do ponto P é 3, mais, e o C é menos 2. Botei dentro do parêntese porque nós temos um sinal que não pode ficar perto desse outro sinal. Vamos fazer o jogo de sinal para encontrar o sinal permanente do 2. O A ao quadrado aqui, ó, vai ter que se transformar em 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é o valor do B. Certo? Eu substituí todos os meus valores daqui, depois que eu tirei os dados da questão, na minha expressão. Agora basta que eu resolva. Então, a distância vai ser o seguinte. 1 vezes o 2, 2, mais 2 vezes 3, 6. E faço o jogo de sinal aqui, mais com menos, menos e repito 2. Certo? Agora, na parte de baixo, raiz de 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. Logo, a minha distância vai ser igual. Somo esses dois aqui, me dá 8, né? Ó, 2 mais 6, 8. E repito menos 2. E na parte de baixo, eu escrevo a raiz e somo o que está dentro. 1 mais 4, 5. Distância vai ser igual. Agora eu resolvo o que está no interior aqui do meu módulo. 8 menos 2 dá 6 e repito a raiz de 5 na parte de baixo. A distância vai ser o seguinte. Tirando o 6 do módulo, o 6 já é positivo, então ele fica positivo mesmo, certo? Se ele fosse negativo, ele continuaria sendo positivo quando eu retirasse do módulo. Porque tudo que tiver aqui dentro sai para fora, sai, né? É positivo, mesmo que esteja negativo. E a raiz de 5 aqui eu repito. Uma coisa que eu vou explicar para vocês no slide posterior é essa resolução aqui, ó. A distância, 6 raiz de 5, 6 dividido por raiz de 5, não pode ficar o raiz de 5 aqui no denominador. Ele tem que sempre que ficar no numerador. Então, a distância vai ser igual a 6 raiz de 5 sobre 5. Vou explicar como é que eu transformo isso nisso aqui. Chama-se racionalização. Então, racionalizando o resultado da distância, né, da questão anterior, antes de ser racionalizado, era 6 raiz de 5, certo? Fazendo a racionalização, nós vamos multiplicar o valor 6 raiz de 5 por raiz de 5 sobre raiz de 5. Assim teremos. De onde foi que eu tirei esse raiz de 5 sobre raiz de 5? Daqui, ó. Você vai pegar o valor da sua fração, onde o denominador é um radical, que não pode ser um radical, e vai multiplicar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo por a raiz de 5. Repete essa raiz aqui em cima e repete essa raiz aqui embaixo. E multiplica, certo? Essa parcela por essa outra. Ah, se aqui fosse um raiz de 3, aqui seria raiz de 3, aqui raiz de 3. Se aqui fosse raiz de 5, de 6, aqui seria raiz de 6 e aqui também raiz de 6, certo? Vai ser de acordo com a raiz que tem aqui que você vai multiplicar em cima e embaixo. Então, você vai multiplicar 6 vezes raiz de 5 dá 6 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Posso multiplicar? Pode. Vai repetir a raiz, todos os dois têm raiz, certo? E 5 vezes 5 dá 25. Por que eu não podia fazer a multiplicação de 6 vezes 5 aqui? Porque o 6 não tem raiz e o 5 tem, certo? Repito 6 raiz de 5 e extraio a raiz de 25, porque raiz de 25 tem um número exato, que é 5, certo? Vamos fazer mais um exemplo para fixar o que é a racionalização? Vamos racionalizar 4 raiz de 3, certo? Então, fazendo a racionalização, nós vamos multiplicar o 4 raiz de 3 por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Por quê? O valor aqui, ó, embaixo, é raiz de 3. Logo, ficará da seguinte forma. 4 raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Por quê? Eu repito a raiz e multiplico. 3 vezes 3, 9. Certo? Não posso multiplicar aqui, ó, novamente, fixando. 4 vezes a raiz de 3, você só repete. 4 raiz de 3. Repete novamente 4 raiz de 3 e extrai a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Certo? Pronto, vamos fazer mais um exemplo. Calcule a distância entre o ponto P, 1 menos 1, e a reta 3x menos y menos 4, igual a 0. Então, iremos usar a relação e tiraremos agora os dados da questão. Nós temos o ponto P com o x do P sendo 1 e o y do P sendo menos 1. E da nossa equação, nós tiramos o a igual a 3
Eu esqueci do x aqui, perdão, tá, pessoal? Tem um x aqui. Foi eu que esqueci. É 3x menos y menos 4. Foi mal. O 3 aqui, que acompanha o x, certo? O menos 1 que acompanha o y, que é o b. E o c é aquele termo sozinho. Novamente, eu repito, tem um x aqui é que eu esqueci de digitar, certo? Daí, substituímos cada valor na relação. Nós vamos ter a relação aqui e vamos substituir o a por 3, o x do ponto P por 1, mais o b aqui, ó, é menos 1. Então, menos 1 dentro de um parênteses. O b está multiplicando o y do ponto P, que também é menos 1. Mais o c, que é menos 4. Ó. Coloco também dentro de um parênteses. Esses aqui eu botei dentro do parênteses porque são negativos, certo? Dividido por o a é 3, então fica 3 ao quadrado. Mais o b é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. Novamente, nós vamos resolver as multiplicações primeiro. 3 vezes 1, 3. Mais, menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Fica positivo aqui, ó. Mais com menos daqui do 4, fica menos e repete o 4. Na raiz, na parte do denominador, 3 ao quadrado é 9, mais menos 1 ao quadrado é 1. Logo, a distância será o seguinte. Aqui em cima, nós temos 3 mais 1, 4. 4 menos 4, 0. E no denominador, nós temos raiz de 9 mais 1, que é raiz de 10, certo? Tirando o zero do módulo, né, ó, distância vai ser igual. O módulo do número 0 é 0, certo? E repito a raiz de 10. A distância vai ser igual a 0. Por quê? Porque 0 dividido por raiz de 10 é 0, certo? O que significa a distância ser 0? Significa que o ponto está em cima da reta, ou seja, esse ponto P aqui, ele pertence à reta, certo? Bem, pessoal, concluímos a nossa explicação do conteúdo e espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.